Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, agradecer a Deus por estar aqui nesta noite, neste culto, onde é ministrado a palavra de Deus todas as sextas-feiras pelo nosso pastor, e é uma responsabilidade muito grande quando o pastor não está aqui, aquele que assume este lugar. Eu quero agradecer ao pastor Otávio pela confiança que ele tem depositado na minha pessoa, e a igreja também, e peço aos irmãos que orem por nós, para que nós possamos trazer uma palavra bíblica, que venha trazer algo para nossas vidas. Meus amados, nesta noite, o pastor Evaristo fez uma leitura, a qual eu pedi que ele fizesse. Geralmente, esse texto é lido para se pregar, mas nós vemos aqui nesse texto algo fundamental para a igreja. Nós vemos aqui nesse texto, quando logo no versículo de número 25, Jesus, ele agradece ao Pai. Aqui o texto diz claramente: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos, e revelastes aos pequeninos. Se nós observarmos aqueles que andavam com Jesus, não eram pessoas que tinham formaturas, faculdades, não é verdade? Eram pessoas, pescadores, lavradores, mas aprove a Deus revelar a eles as coisas do céu. E por isso, Jesus estava sendo grato, estava agradecendo a Deus, porque Deus tinha ocultado estas coisas aos sábios, aos entendidos, e tinha revelado aos pequeninos. E ele continua no versículo de número 6, sim, ó Pai, porque assim te aprouve, ou seja, foi da tua vontade, teve a tua aprovação. Mas o versículo que eu quero me deter é o versículo de número 29. Mas, dando continuação aqui ainda no texto, diz aqui: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. No versículo de número 28, Jesus faz um convite. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Neste versículo aqui, meus amados, Jesus nos convida a passar pela sua escola, pela sua faculdade, para aprender duas disciplinas:
Os irmãos que são formados sabem que quando se passa pelos bancos da faculdade, existem várias disciplinas para se pagar, para se aprender. Português, matemática, ciência, e outras, física. Mas Jesus aqui está convidando a aprender duas coisas essenciais na vida cristã, que é mansidão e humildade. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele diz: e encontrarei descanso para vossas almas. Ele está mostrando que aquele que se dispõe a aprender essas duas coisas, eles vão encontrar descanso para suas almas. Louvado seja o nome de Jesus. E no versículo 30, ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados, quando Jesus ele diz aqui: tomai sobre vós o meu jugo, Jesus ele estava tomando ali o exemplo de um material que é usado na agricultura, que era muito conhecido, muito familiar dos discípulos. Jugo, quem foi aqui do interior sabe muito bem que é a mesma coisa de uma canga que se coloca no pescoço de um boi. Existe a canga só para um animal e existe a canga que se coloca em dois animais. Pode ser acoplada a uma carroça ou a um arado que na linguagem do interior, por exemplo, no meu interior se chamava capinadeira. Então veja bem, eu posso falar disso porque eu cortei terra, capinei terra com boi, com uma canga no pescoço. Quando meu pai morava no interior, que ele era pastor no interior, que ele não vivia diretamente da igreja, vivia da agricultura e a pecuária, mas a gente trabalhava. Eu trabalhei na agricultura, arando terra, indo buscar água, tirando ração para os animais, tirando leite. Tudo isso eu fiz, até que, quando eu fui para Natal, Deus me abriu uma porta na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas, meus amados, então Jesus, ele estava ali usando uma coisa muito familiar, um jugo, uma canga pela qual se subjuga o animal. O animal, ele obedece. Os irmãos que foram do interior sabem muito bem do que eu estou falando. Por exemplo, quando eu trabalhava arando terra, o animal, ele ficava tão familiarizado com aquele instrumento, que muitas vezes eu dizia a ele: pare, ele parava, eu ia em casa, tomava café, voltava e ele estava no mesmo lugar. E ele só saía quando eu dava a voz de comando. Quando chegava lá no final, dizia: vire, e ele mesmo virava para você continuar fazendo o serviço. Meus irmãos, Jesus estava dando uma lição tremenda aqui para os seus discípulos e para a sua igreja, que nós devemos estarmos sobre a voz do seu comando, fazendo a sua vontade,
fazer aquilo que é da sua vontade, que é da sua autoridade. Então veja bem, Jesus convida a tomar o seu jugo. O que é tomar o jugo de Jesus? É segui-lo fielmente. Estar sobre o jugo de Jesus é segui-lo fielmente. Vamos conferir na palavra de Deus. Eu queria que o irmão Domingos fizesse aquele mesmo trabalho que o senhor fez naquele dia, lendo a referência que eu mandei naquele dia. O senhor poderia pegar o microfone? Aí a igreja acompanha juntamente com o irmão Domingos. Então, estar sobre o jugo de Jesus é segui-lo fielmente. Vamos ver o que é que está escrito em Lucas capítulo 9, versículo de número 23. A igreja acompanha. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 9 e 23. Glória a Deus. Lucas 9, 23 nos diz o seguinte. Glória a Deus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha aí, irmãos, quem quer estar sobre o jugo de Jesus, tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Louvado seja Deus. Estar sobre o jugo de Jesus quer dizer enfrentar desafios e obstáculos por Ele. Vamos ver o que é que está escrito ainda em Lucas capítulo 14, versículo 33. O mesmo livro, irmão Domingos, capítulo 14, versículo 33. A igreja pode acompanhar. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está mostrando aí que aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo. Então, quem toma o jugo de Jesus, a responsabilidade de cristão, a responsabilidade de crente, ele tem que renunciar tudo, irmãos. Ele tem que renunciar ao mundo, ele tem que renunciar os prazeres mundanos, ele tem que renunciar aos vícios, ele tem que renunciar à prostituição, o adultério, tudo isso. Negar-se a si mesmo. Se não renunciar tudo, não pode ser meu discípulo. E ser discípulo de Jesus é ser aluno, é aquele que está aprendendo com Ele. Louvado seja Deus. Continuando aqui ainda, o que é mansidão? Nós vemos que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas o que é mansidão? Mansidão é submissão a Deus. Em primeiro lugar, mansidão é submissão a Deus. A pessoa mansa sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando suas emoções e agindo com amor. Então, uma pessoa que é mansa, ela sabe se controlar, ela sabe reagir, e reagir com amor. Vamos ver o que foi que Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de números 24 e 25. Leia, irmão Domingos, com a igreja. E a igreja acompanha. Glória a Deus.
E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Para aí só um instantinho aí, irmão Domingo. Ao servo do Senhor não convém o quê? Contender. Mas ser o quê? Manso. Apto para ensinar. O senhor leu o 25? Ainda não, senhor. Leia. 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Olha aí. O apóstolo Paulo aqui está mostrando que tem que instruir com mansidão aqueles que muitas vezes estão revoltados, que não querem obedecer, para ver se porventura Deus vai dar um escape a esta pessoa. Não é verdade, irmãos? Então precisamos instruir com mansidão, não com asperidade. As pessoas que muitas vezes no seio da igreja se levantam contra nós, contra a obra de Deus. Os obreiros que estão aqui na minha retaguarda, eu acredito que muitos já enfrentaram, não sei se alguém já enfrentou o que eu enfrentei, uma certa vez, lá na Boa Vista, eu acho que o irmão Domingo deve lembrar disso aí, Raimundo Cordeiro, ou o irmão Manuel Barbosa, eu tive que tomar uma decisão que era necessária, e no final do culto, o irmão veio a mim, na minha direção e disse: se você quiser, lá fora eu resolvo com você, na faca, na bala e na foice. E era membro da igreja, viu, irmão? Pois é. Não sei se os irmãos aqui já passaram por isso, mas irmãos, eu não fiz nada com aquele irmão. Eu fiz o que tinha de fazer, segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós temos que agir com mansidão, com essas pessoas que se levantam contra nós. E o que eu disse para ele, eu disse: meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus abra o seu entendimento para que você possa entender a obra de Deus, como é que ela deve ser feita. Então, mansidão, como a gente estava vendo aqui, ainda é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Aquele que escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Vamos ver o que foi que Tiago disse na sua epístola, capítulo 3, versículo 13. Os irmãos acompanhem em vossas Bíblias. Glória a Deus. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Está vendo, irmãos? Quem dentre vós é sábio, mostre através das suas obras com mansidão e sabedoria. Então, aqui a recomendação de Tiago, para você ter um comportamento quando você escolhe fazer a vontade de Deus, quando você renuncia, quando você toma o jugo de Jesus, então você faz esta escolha. Mansidão faz parte do fruto do Espírito. Vamos ver o que foi que Paulo
escreveu na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mansidão faz parte do fruto do Espírito. Meus amados irmãos, quem leva um crente para o céu não é ele saber pregar bem, não é ele falar em língua em todos os cultos, não é ele ter muitos dons, não, mas quem leva o crente para o céu, quem faz o crente entrar no céu, é as qualidades do fruto do Espírito. Pode ler, irmão Domingos. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança ou domínio próprio, dependendo da tradução, né, irmão? O versículo, o seguinte, irmão Domingos. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, quem pratica as qualidades do fruto do Espírito, quem tem na sua vida cristã as qualidades do fruto do Espírito, não são 9 frutos, são 9 qualidades no fruto do Espírito, a qual foram lidas aí. Então, o versículo seguinte diz bem claro: contra estas coisas não há lei, não há julgamento. Então, você pode ser julgado, quem profetiza, por exemplo, a Bíblia diz que profetize 1 ou 2 ou 3, e os demais julguem, mas para os frutos do Espírito não existe julgamento, não é verdade? Então é a pessoa que está apta a ir para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. E é tanto que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, versículo de número 22, ele diz assim: uma vez liberto do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e no final a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, meus amados, mansidão não é fraqueza, mansidão é controlar sua força e usá-la de maneira correta. Que tem muitas vezes que pessoas pensam, por uma pessoa ser mansa, ela é uma pessoa que é fraca. Não é, é porque ele tem a qualidade do fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Então é uma pessoa que ele sabe controlar sua força e usá-la de forma correta. Vamos ver o que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Eu sei o versículo de cor, mas eu vou mandar que o irmão Domingo leia e os irmãos acompanhem. Meu Deus. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Louvado seja Deus. Veja o que é que Pedro está dizendo aí: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais pronto para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, se alguém chegar para vocês, qual é a sua esperança que você tem que vai morar no céu? Qual é a esperança que você tem de salvação? A Bíblia responde. Leia aí, irmão Domingos, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Aí está mostrando aonde é que está a nossa esperança, irmão.
3, 5. 3, 20 e 21. 3, 20 e 21, ok. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Está vendo, irmãos? Aonde é que está a nossa esperança? Está nos céus, não é? De onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai pegar esse nosso corpo abatido pela tristeza, abatido pela morte, e Ele vai transformar num corpo glorioso, irmãos. Você imagine aí, uma pessoa que teve uma perna amputada, uma pessoa que é cega. Eu vou citar o meu próprio caso, que quando sofri o AVC, eu perdi 50% dos movimentos da mão esquerda, mas quando eu chegar no céu, vou ter um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Esta é a nossa esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós temos na Bíblia dois exemplos de dois grandes homens que nos deram o exemplo de mansidão. O primeiro é o exemplo de Jesus. Mateus capítulo de número 21, versículo 5, os irmãos podem acompanhar, que diz assim: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre um jumento, filho de uma jumenta, animal de carga. Jesus aqui deu o exemplo, o maior exemplo de mansidão. Ele não entrou em Jerusalém montado num cavalo branco, conforme o general romano, quando chegava vitorioso de uma guerra. Não, mas Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, num animal de carga. E ali a multidão começou a aclamá-lo e dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Meus amados irmãos, Jesus, ele deu o maior exemplo de humildade. Louvado seja Deus, de mansidão. Mas nós ainda temos o exemplo de Moisés. Irmão Domingos, Números capítulo 12, versículo 3. O exemplo de Moisés, pois a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E se tratando de homem, nascido de homem e mulher, mas o homem mais manso que teve nesta terra foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ler. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Muito bem. Moisés, aquele homem manso. E agora, os seus dois irmãos, que era para estar ao lado dele, sempre apoiando, se levantam contra ele e falam contra Moisés. E diz assim: porventura, será que Deus só fala por Moisés, não fala também conosco, através de nós? Será que Deus fala somente através de Moisés? Estavam ali enciumados. Aí de repente a nuvem aparece na tenda da congregação e Deus chama os três para lá.
E Deus agora tem uma conversa com Arão e Miriam e diz: olha, se no meio de vocês tiver profeta, eu falo com eles por meio de visões e de sonhos, mas com meu servo Moisés é diferente. Eu falo com ele cara a cara, como um amigo fala ao outro amigo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, estava ali o exemplo de um homem manso, mas mesmo assim, quando Miriam ficou leprosa, porque falou mal de Moisés, Moisés foi interceder por ela a Deus. O exemplo das pessoas mansas, quando a pessoa tem a qualidade do fruto do Espírito, mesmo que alguém se levante contra ele, ele não vai responder com a mesma medida, ele vai orar a Deus por ele. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus resolve, irmãos. Eu já citei isso aqui uma vez, em rápidas palavras eu vou citar. Logo que eu cheguei para morar aqui em Parnamirim, 2 anos depois, vizinho à minha casa chegou para morar um caminhoneiro. A esposa dele era crente e ele não. Ele não queria saber de crente. No dia que a esposa dele ia para a igreja, quando chegava em casa apanhava, e muitas vezes ele deixou ela no lado de fora. E quando ele percebeu que nós éramos crentes, ele mandou ela falar comigo e dizer assim: diga a eles que eu não quero negócio com eles, porque eu não quero negócio com crente. Tudo bem. Mas todas as vezes que ele chegava de viagem, que eu estava na frente da casa, aí eu falava: como vai fulano, eu não vou citar o nome aqui, questão de ética. Como vai seu fulano, como foi de viagem, tudo bem? Tudo bem. Até que um dia, aquele homem sofreu um acidente e ficou sem poder trabalhar. E a Coserne veio e cortou a energia da casa dele. E ele tinha uma criança. E eu fui na casa dele e disse: seu fulano, eu sei do que está acontecendo com o senhor. E sei que o senhor tem uma criança em casa. Vamos fazer o seguinte: até o dia em que o senhor puder pagar a sua energia, ligue um fio, vou ligar um fio da minha casa para a sua casa, para o senhor não ficar sem energia na sua casa, pois precisa colocar os alimentos da criança em casa. Irmãos, e aquele homem chega, ficou olhando assim para mim. E aconteceu que aquele homem, ele estava com um problema de saúde muito sério, ele estava com uma cirurgia marcada para fazer, suponhamos que fosse amanhã. Aí um dia eu cheguei da universidade, nesse tempo eu ainda estava trabalhando, a esposa dele chegou lá em casa e disse: irmão Natanael, fulano quer falar com o senhor. Aí eu fui lá e ela disse assim: ele quer falar com o senhor e quer que o senhor ore por ele, porque ele vai fazer a cirurgia. Aí eu fui, levei aquele livretozinho das 4 leis espirituais. Antes de orar por ele, eu apliquei as 4 leis espirituais. Perguntei a ele se ele queria ser crente, ele nem disse que sim, nem que não. Eu orei por ele. A esposa dele disse que ele não se ajoelhava nem para rezar, quanto mais para orar. Mas quando foi de madrugada, ela ouviu ele sentado na rede, orando. Irmãos, no outro dia de 7 horas da manhã,
eu fui chamado outra vez, porque aquele homem estava acabando de morrer. Chamamos o vizinho, colocamos ele no carro, levamos para o hospital. Quando chegou lá, já foi, o médico já constatou que já era óbito. Então, são essas coisas que nós como cristãos temos que fazer. Quando temos a qualidade do fruto do Espírito na nossa vida. Mas, meus amados, a hora está passando rapidinho, eu vou já concluir para passar para o pastor Otávio. Mas falando ainda um pouco, ainda sobre mansidão, o tempo não vai dar para falar sobre humildade hoje, a gente fala noutra hora. Mansidão é indispensável ao servo de Deus. Os ouvidos de Deus, eles estão abertos para os mansos. Está escrito no Salmo de número 10 e o versículo 17, está escrito o seguinte: Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás seus corações, e os teus ouvidos estarão abertos para eles. Então, irmãos, os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir as orações dos mansos. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda no Salmo de número 37, o versículo 11, está escrito: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Louvado seja Deus. Você já viu uma pessoa que é brava, que vive brigando, que na linguagem tradicional que é braba, né? Que vive brigando, que vive somente criando problema, ela ter paz? Não tem. Mas aqui a Bíblia está sendo bem clara, que está dizendo que os mansos, eles herdarão a terra e eles vão ter o quê? Abundância de paz. E Jesus confirmou isso em Mateus capítulo 5, versículo 5. Lê, irmão Domingos. Mateus capítulo 5, versículo 5. Glória a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha aí. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o que, irmão? A terra. O povo de Israel herdou a terra prometida que Deus prometeu, mas nós, como servo de Deus, vamos herdar a nova Canaã, a nova Jerusalém, e vamos estar com Jesus para sempre e sempre. Louvado seja o nome de Jesus, gozando das delícias que ali estão preparadas para nós. Que Deus nos abençoe.